Eu saúdo a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este ano eu tive a oportunidade de visitar primeiro o Egito e depois a terra de Israel, ou o Estado de Israel. No Egito, defrontei-me com uma profecia que raramente é comentada entre nós: a ressurreição de um país que formalmente não existe mais, a Assíria, cuja capital era Nínive. Sim, aquela mesma cidade para a qual Jonas foi enviado para clamar contra ela. A história todos a conhecemos. E no Egito, conversando com o nosso guia turístico, eu compenetrei-me que o Senhor tem um plano tanto para o Egito quanto para a Assíria. Vejamos aqui Isaías capítulo 19, do versículo 22 em diante. Diz a palavra de Deus: Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará. Converter-se-ão ao Senhor, e ele lhes atenderá as orações e os curará. Versículo 23. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, os assírios irão ao Egito, e os egípcios à Síria. E os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Versículo 24. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios, e os egípcios uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: Bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança. Esta profecia, como todos nós sabemos, não se cumpriu ainda, mas está para se cumprir. Segundo o profeta, tanto o Egito quanto a Assíria, que formalmente não existe, converter-se-ão ao Senhor. Quando nos referimos a esta profecia, parece até algo impossível. Como o Egito, o principal país muçulmano, poderá converter-se ao Senhor, ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia. E como poderá a Assíria, que, como já dissemos, formalmente não existe, poderá da mesma forma converter-se ao Deus de Israel? Até bem recentemente, eu não havia atentado ainda à realidade política e geográfica dos assírios. Assim, dos assírios, aquele povo cruel que, por diversas vezes, investiu-se contra o povo do Senhor, os israelitas. Depois de ler esta profecia no Egito, depois de meditar e orar a seu respeito, eu comecei a pesquisar acerca dos assírios. E cheguei a esta conclusão: eles existem, acham-se espalhados por todo o mundo, em vários países do Médio Oriente, até mesmo perto da Rússia, e eles anseiam por voltar à sua antiga terra. Acontece que o seu território hoje acha-se ocupado pelo Iraque. Sim, senhores. Aparentemente, é uma impossibilidade humana para a recriação do Estado da Síria ou do Reino da Síria. Para os irmãos terem uma ideia, hoje há em torno de 30 milhões de assírios, segundo os números que eu pude apurar. Não sei se são reais ou não, talvez menos, talvez mais. 30 milhões de assírios que anseiam por voltar à sua terra e recriar o seu reino, ou pelo menos o seu estado. Isto significa que estamos para assistir, de um momento para o outro, um novo país, o renascimento da Assíria.
E interessante que a Assíria recriada é fruto do ministério de Jonas. Como todos nós sabemos, depois de alguma relutância, ele foi para Nínive, capital da Síria, e lá clamou fortemente contra ela. E o rei e os seus súditos converteram-se ao Senhor, arrependeram-se de seus pecados, e o Senhor, por uns 100 ou 130 anos, se não me engano, suspendeu o castigo que estava para lançar contra a Síria. Esse castigo depois viria, mas o Senhor, de forma misericordiosa, poupou os assírios. E hoje, depois de 2.600 ou 700 anos, a profecia está por se cumprir. Tudo que se acha escrito neste livro, a Bíblia Sagrada, cumpre-se de forma exata, de forma que não deixa dúvidas. Portanto, ninguém se espante quando o movimento pelo renascimento da Síria ganhar mais espaço, mais voz e mais ressonância. Estamos para assistir, repito, o renascimento da Síria e a conversão do Egito. Eu ouvia muitas pessoas reclamarem do Egito. Irmãos, eu passei uns 6 ou 7 dias no Egito e posso dizer a todos que eu amei aquele país e amei o seu povo. Uma gente simpática, receptiva, tratou-nos muito bem. E lá, ao ler esta passagem de Isaías, conscientizei-me de algo. O Senhor tem um plano tanto na vida dos egípcios como na vida dos assírios. Por que o Egito? Porque o Egito hospedou em sua casa, em seu território, o povo de Israel por mais de 400 anos. E o Senhor leva em consideração as nossas boas obras, as nossas boas ações, e Ele não fica a dever nada a ninguém. E o Senhor chamará os egípcios após a sua conversão de meu povo. E a Síria, Ele a considerará como obra de suas mãos. Não é algo maravilhoso? Então, no milênio, 3 serão os países principais na história sagrada: Israel, Egito e a Assíria. Vejam bem, eu disse a Síria, cuja capital era Nínive. Este país formalmente não existe, mas está para experimentar um renascimento não somente nacional, mas espiritual. O interessante é que o povo assírio ainda fala o aramaico, a mesma língua que Jesus falava durante o seu ministério terreno. A minha oração é que Deus abençoe tanto aos egípcios quanto aos assírios e que eles renasçam, nacional e espiritualmente. O Egito nacionalmente já é uma realidade, mas espiritualmente renascerá, segundo esta palavra. Que Deus nos abençoe. E todas estas profecias significam o quê? Que o Senhor Jesus Cristo está para vir. E em breve virá arrebatar-nos e assim estaremos para sempre com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.